Novamente quero desejar um abraço a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, e fazer um breve comentário aqui, né, sobre essa questão dos Estados Unidos aí da Venezuela, né? Porque isso também é um sinal do céu, né? Ou seja, um sinal de quem realmente tem poder, né? E por que eu estou dizendo isso, senhoras e senhores? Porque qual que foi a mensagem que os Estados Unidos passou, principalmente para mim, com a invasão dele na Venezuela? Eu quis dizer basicamente que a América do Sul, a América Latina, está sob o controle dele. O que ele quis dizer basicamente é o seguinte: ó pessoal, a América Latina, a América do Sul, Estados Unidos é como um trem. O trem tem um motor, Estados Unidos é o motor. O trem tem a cauda, que são os vagões. Vocês são os vagões. Os Estados Unidos, a América Latina e a América do Sul é como se fosse um corpo. Os Estados Unidos é a cabeça e vocês são o corpo, vocês são o pé, certo? Então, o que ele quis dizer com isso? Toda vez que vocês, sendo motor, tentar chegar, toda vez que vocês, sendo vagões, tentarem chegar ao motor, toda vez que vocês, sendo pés, tentarem chegar à cabeça, colocar os pés à cabeça, o corpo vai perder o equilíbrio. Os vagões vão perder o equilíbrio no trilho, vão descarrilhar. Então, toda vez que vocês não corresponderem à verdade, vocês não corresponderem à demanda da cabeça, do motor, que vai guiar para onde as coisas vão, assim como a cabeça guia para onde o corpo vai, nós vamos vir e amputar uma parte do nosso corpo, que não corresponde, que não obedece às demandas do cérebro. Certo? Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: toda vez que vocês não atenderem a nossa política, não importa qual o partido de vocês, qual a ideologia política de vocês, quando vocês estiverem no poder, vocês devem satisfação à cabeça do corpo inteiro, ao motor desse trem. E toda vez que vocês se omitirem a cuidar para que as coisas permaneçam em plena ordem, em pleno equilíbrio, que os pés permaneçam no chão, que a cabeça permaneça no topo, que os vagões permaneçam no trilho e que o motor permaneça à frente, toda vez que vocês tentarem impedir isso, esse equilíbrio, eu vou ter que vir e amputar uma parte do corpo, ou tirar uma parte do vagão. E a parte do vagão, a parte do corpo, é a liderança que estará submetida aos Estados Unidos. Aí muitas pessoas, é porque as pessoas vivem de desejo, né? Eu desejo que a Rússia seja melhor, que a China seja melhor. Esquece de olhar para a realidade, para os fatos, né? Os caras entraram dentro de um país e tiraram o presidente de lá. Né? Não é uma coisa tão anormal, porque isso acontece no Oriente Médio direto. Nós que não estamos acostumados com guerra, não vemos muito isso aqui. Mas Israel, por exemplo, tira toda hora uma liderança lá do Irã. Né? Então, justamente por quê? Porque toda vez que vocês, sendo motores, toda vez que vocês, sendo vagões, tentarem ocupar o lugar do motor, vocês vão causar desequilíbrio. Toda vez que vocês, sendo os pés, tentar ocupar o lugar da cabeça, vocês vão causar desequilíbrio, enquanto as outras coisas devem permanecer na ordem. E por que os Estados Unidos têm esse poder tão gigantesco? Porque o maior espião que te observa 24 horas por dia, você está com ele no bolso todos os dias. É o seu telefone. Você vive num sistema fechado onde não tem como você fugir para lugar nenhum, a não ser que você vá para o meio do mato. Mas eu sinto muito em dizer que até o mato, a essa altura, já está monitorado. Né? Então, você sendo presidente de qualquer país, não importa a força armada que você tenha, enquanto os Estados Unidos tiver uma pessoa disposta a realizar as demandas dele, você vai ser pego. Por quê? Porque essa pessoa vai estar com o celular no bolso, você vai estar com o celular no bolso. Ninguém conhece mais do que você, do que os Estados Unidos, que acompanha tudo que você posta no Instagram, tudo que você posta no Facebook, tudo que você posta no Google. Então, ou seja, você está lidando com um poder imperialista. Você está lidando com uma mega estrutura de poder que você não faz noção do que é. Você não faz noção, sabe por que você não faz noção? Porque é tudo tão bem construído
que a sociedade ela só existe se cada um for programado desde criança para fazer uma atividade. Porque para que a sociedade exista, cada um tem que fazer um papel. E ele não pode abandonar aquele papel. Porque cada papel, cada participação sua, no que tudo que você faz, contribui para a sociedade, a existência da sociedade. E o Império Americano ele é isso. Ele te vê 24 horas por dia. Ele é o olho que tudo vê. Não, você não está escondido em lugar nenhum. Você tem um espião dentro do seu bolso que te monitora. E para piorar a situação, você não vive sem seu smartphone. Então, eles poderiam achar o Nicolás Maduro onde for que ele estivesse. Ele ia precisar estar com o smartphone. Porque ele precisa de um smartphone para se comunicar. O smartphone é o chip que entrega a localização dele. Não há ninguém no mundo, senhoras e senhores, que esteja longe dos olhos da observação do Império Americano, as forças ocultas americanas, as quais todos nós, muitas das vezes, trabalhamos, e não é nem porque escolhemos trabalhar, porque fomos selecionados. Sem eles não há sociedade, porque eles criaram a sociedade. Você acha que o povo um dia resolveu se unir e dizer, vamos montar uma sociedade? Não, foram eles que montaram. Então as pessoas vão dizer, por exemplo, nós estamos votando para a lei do mais forte. A lei sempre foi do mais forte. Você só consegue impor lei dentro de uma sociedade com porrete. Se não tiver porrete, ninguém vai te obedecer, ninguém vai dar a mínima para você. Então sempre foi a lei do mais forte. A sociedade só existe por causa da lei do mais forte. Porque é a lei do mais forte que traz a hierarquia. E sem hierarquia não há sociedade. Sem hierarquia não há nem tribo. Sem hierarquia não há nem família. Né? Então, eu não me escandalizei nem um pouco com o que os Estados Unidos fez a respeito do Maduro. As ordens foram claras para ele, né? Agora, a gente também não pode duvidar, senhoras e senhores, que tudo faz parte do marketing, de um plano. Veja que dias antes dele ser pego, ele disse que negociaria com os Estados Unidos. O que te garante que esse contrato não incluía? Vamos colocar nesse contrato uma coisa, você vai ter que se expor mundialmente como sendo capturado pelos Estados Unidos para melhorar o poder de marketing de PowerPoint dos Estados Unidos. Porque você entrar num país e tirar o presidente de lá, cara, o cara mais protegido, que tem toda a força armada a favor dele, isso é uma demonstração de poder imensa, cara. Porque se ele consegue fazer isso com um presidente, imagina o que ele pode fazer com um cidadão comum. Não é verdade? Então, acabamos de ler aqui agora os fariseus, no capítulo 16 de Mateus, pedindo sinais dos céus para Jesus. Jesus não dava nenhum sinal dos céus, ou seja, não fazia nenhum, não praticava nenhuma das leis que deveria praticar, porque na verdade ele era descendência de Caim. A oferta que ele entregava a Deus era a oferta segundo o coração dele, que ele mesmo agradava. Por isso, ao invés de matar um animal para perdão dos pecados, onde macia com os discípulos, ele faz aquela encenação lá onde o pão se torna o corpo e o vinho se torna o sangue. Né? Então, ou seja, Jesus não pôde dar nenhum sinal do céu, trazer nenhum sinal do céu, porque ele, na verdade, não era nenhuma liderança do céu, ele não tinha as leis registradas somente no seu coração. Então, ele não realizava os sinais dos céus, as leis que eram obrigatórias nos céus, no tempo de Jerusalém, no reino de Deus, desde Moisés. Por quê? Porque ele, na verdade, não era autoridade. Então, por isso ele não trazia sinais. Mas Estados Unidos é. Isso que Estados Unidos fez é uma demonstração de poder gigantesca. Tudo para lembrar a América Latina e a América do Sul do que existe uma hegemonia aqui. Nós somos a hegemonia. Nós somos o motor,
nós somos a cabeça. Vocês são os vagões, vocês são os pés. Toda vez que os pés tentarem alcançar o lugar da cabeça, ele vai causar um desequilíbrio no corpo. Toda vez que o vagão tentar alcançar o lugar do motor, ele vai causar um desequilíbrio no trem. Assim são vocês. Então, como no texto bíblico, o próprio Jesus diz, né, e os Estados Unidos, inclusive, é muito cristão, né, um país cristão. Se uma parte do seu, se um olho seu está cego, te faz ficar cego, você deve pegar e arrancar ele do lugar, arrancar o olho. Se uma parte do seu corpo está paralítica, podre, você tem que arrancar ela do lugar. A mesma coisa é o Império Americano, sendo cristão como é. Né? Ou seja, vocês vão ficar no lugar onde vocês foram destinados para ficar. Agora, pode acontecer uma rebelião dos povos a fim de mudar isso? Pode. Mas eu não duvido que a rebelião dos povos também seja uma estratégia política para causar uma redução de pessoas. Então eles mesmos te armam para depois te executar. Aliás, nenhum governo consegue manter a dominância total se tiver uma massa muito grande de pessoas. A não ser que ele tenha uma polícia muito foda, né, mano? Gigantesca. Fora isso, impossível. Então, senhoras e senhores, para mim os sinais do céu já estão claros. Estados Unidos manda pra caralho, mano. Manda pra caralho. Inclusive acho, tá? É só uma opinião minha, não estou qual posso estar errado, que se ele quisesse tirar algumas pessoas aí do poder aqui no Brasil hoje, ele tiraria. Como pode tirar no futuro. Né? Por quê? Porque no final das contas, a lei, o mundo é dos mais fortes. Embora nós vivamos em sociedade, ainda vivamos com povos tribais. As cidades, os estados, os países apenas se tornaram grandes tribos. Mas ainda invadimos, temos o instinto de invadir a terra um dos outros. Né? Tanto que quem manda no mundo hoje é quem tem bomba atômica. É o mais forte. Não tem como. Certo? É a lei do mais forte. Infelizmente, é a lei do mais forte. E você quer que eu pense diferente? Quem é mais forte, Rússia ou Ucrânia? Quem é mais forte, Estados Unidos ou Venezuela? Quem é mais forte, Israel ou Palestina? Certo? Então, para essas pessoas que são a liderança, que estão no topo, toda vez que o pé tentar alcançar a cabeça ou ficar no lugar da cabeça, o pé vai ser cortado. Toda vez que um vagão tentar sair do trilho para alcançar o motor, para ficar no lugar do motor, ele vai ser descartado. Na geopolítica também não é diferente. É um jogo de interesse, todo mundo joga sujo. Veja que agora, né, todo mundo falando, né? Ai meu Deus, como é que vai ser agora a questão da China com Maduro lá? A China tinha muito acesso a muito petróleo, algumas coisas lá por causa do Maduro, que tinha um relacionamento ótimo com a China. Como é que vai ser agora? A China vai entrar quebrando tudo. Logo, poucas horas depois de ter acontecido lá o sequestro do Maduro, capturado o Maduro, né, melhor dizendo, o Trump veio dizer o quê? Que iria compartilhar o petróleo da Venezuela com a China. Porque é discussão de gente grande, cara. É discussão de quem realmente manda nessa parada. Certo? E aqui, né, na América Latina, na América do Sul, quem tá tocando terror é os Estados Unidos, cara. Não tem jeito. Né? Agora, ele mais a Rússia pode entrar numa batalha para ver quem manda mais, mas dificilmente isso vai acontecer, cara. Essas potências não vão brigar porque ninguém tá afim de usar bomba atômica contra o outro. O máximo que eles podem fazer é uma aliança de poder, entende?
uma nova ordem mundial, que é o que vai acontecer de fato, né? Onde vai continuar as coisas como estão, né? Alguns países vão mandar em outros países, né? Agora, realmente existe, soberania para quem não tem bomba atômica, para quem não consegue se armar, para quem não consegue se proteger? Porque também a bomba atômica também não é a grande coisa, né? Porque você não precisa usar a sua bomba atômica para ser destruído. Basta alguém usar a munição dele contra a sua bomba atômica. Explode a sua bomba atômica dentro do seu próprio país. Então, ao mesmo tempo que ela te mantém seguro, ela é como aquela cobra ou como aquele pitbull que você cria para te proteger, mas que por algum erro de cálculo, alguma falha qualquer, ele pode te atacar e te matar, entendeu? Então, ter a bomba atômica também não é questão de segurança, não quer dizer que você está 100% seguro também. Agora, que ficou claro para mim, que os Estados Unidos manda pra caralho na América Latina, eu não tenho mais dúvidas. Eu sempre já desconfiei, né? Na verdade, eu soube, né? Aí agora, não adianta mais querer também criar bomba atômica, né? Tinha que ter começado a criar como todo mundo estava criando, porque ali já estava surgindo as futuras potências, lideranças do mundo, não de locais específicos, né? Então não criamos, ficamos para trás. O que nós podemos fazer agora é dar a mão para os Estados Unidos, tentar fechar com os Estados Unidos, certo? Até porque a demonstração de poder dos Estados Unidos é muito grande. A tecnologia, tudo que eles possuem são muito grandes. Por exemplo, eu disse para você, nos Estados Unidos não tem nenhum problema para tirar nenhum governante, seja onde ele quer no mundo, desde que ele tenha um smartphone na mão, desde que ele esteja conectado à rede, desde que ele tenha um ser humano do lado dele. Porque o Judas, ele é exatamente isso, um informante, um agente da FBI, é um cara que te observa de longe. Era isso que Judas fazia, observava Jesus de longe, não tão de longe assim, às vezes até muito de perto, né? Então, senhoras e senhores, sinto muito em dizer, mas o mundo é dos mais fortes. E não é porque as pessoas são más, é porque a natureza é assim. Em qualquer lugar da natureza é assim. Principalmente na disputa por território. Entre os animais, entre seres vivos, é assim. Até entre as plantas. Coloca uma planta perto da outra, para dividir o mesmo território no vaso. Uma vai ter que crescer mais forte que a outra. Vai evoluir mais do que a outra. Não é uma questão moral, uma questão ética. É uma questão de estabilidade do próprio modelo, né? Da própria coordenação, né? Da própria engenharia civil, né? Comportamental da sociedade, cívica da sociedade. Veja que toda colmeia tem abelha rainha, todo formigueiro tem formigão. Há sempre demonstrações de hierarquia na natureza, até nos bichos mais irracionais, mais insignificantes, né? Comparado à grande grandeza do ser humano, porque dentro de tudo que a natureza fez, a melhor coisa que a natureza produziu foi o ser humano, né? Mas até no meio dos bichos mais irracionais, mais irrelevantes, existe hierarquia, existe a lei do mais forte. Por quê? Porque alguém precisa ser mais forte para garantir a ordem, para garantir a lei. Se não existir o mais forte, também não vai existir lei, porque a lei sai do mais forte. Quem consegue garantir a lei é o mais forte. O cumprimento da lei é o mais forte. Mesmo se você for fazer uma distribuição de renda mundial, uma pessoa mais forte, o mais forte precisa tomar o controle disso. Porque sem o mais forte, vem outros para tentar atrapalhar. Então o mais forte é aquele que vai dizer sim, sim, não, não. E nesse cenário, Estados Unidos é o mais forte.